Olá, nossa coluna de volta hoje, primeiro episódio do ano, e a gente vai falar de um assunto muito importante. O que nos conecta ao chão? É o nosso pé. Ele que impulsiona a gente para frente, ele que nos sustenta, e sem os nossos pés, os nossos sonhos nunca iriam para frente. Apresenta pra gente o nosso convidado de hoje. Que poeta, José. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Dr. Danilo Riuco. Ele é ortopedista, especialista em pé e tornozelo da clínica Care Club. Tudo bem, Dr. Danilo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Zé é um amigo de longa data aí, né? Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Danilão, primeiro, é uma honra. Eu acho o Danilo um expoente na especialidade. É uma pessoa que hoje a gente já trabalhamos uma época juntos. Tive a oportunidade de dividir centro cirúrgico com ele. E hoje, trabalhando num serviço importante aqui de São Paulo, eu vejo o Danilo dando aula para os residentes, ensinando a molecada. E parabéns pela estar antenado. É uma pessoa ativa na sociedade de pé. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, Zé, é uma honra estar aqui com você. Uma satisfação. Danilo, quero já começar com a pergunta mais importante. Qual é a queixa do pé? Danilo é um especialista de pé. Qual é a queixa mais frequente no consultório hoje sobre as patologias do pé? A mais frequente, eu vou te falar que é a fascite plantar. Fascite plantar realmente é uma coisa que é muito comum. Eu falo que fascite plantar é igual dor na coluna. Se você não teve em algum momento, você vai ter, porque é isso. As coisas, assim como a coluna degenera, o pé degenera também. Então, a fáscia plantar, que é a estrutura que normalmente dói, ela vai degenerar, né? E a gente faz as atividades do dia a dia. Todo mundo tem uma certa predisposição ali para ter. Então, basta, às vezes, um esforço a mais. Usei um calçado mais fino, né? Aquele calçado mais rasteirinho, principalmente mulher que gosta desse calçado mais fino. Os residentes não estão acostumados a ficar subindo e descendo escada, às vezes, para resolver as coisas rápido. E aí eles começam a sobrecarregar o pé e faz fascite. Então, fascite realmente acho que é o que a gente... É muito frequente, né? Tem uma queixa muito frequente ali de pronto-socorro também. Mas o que é a fascite plantar? A fascite plantar, culturalmente, ela ficou muito conhecida como o esporão. Então, os pacientes vêm, eu acho que eu tenho um esporão. Então, ficou muito isso. E uma coisa que a gente tenta sempre explicar aos pacientes, olha, não é bem um esporão, é que culturalmente se pegou, né? É mais fácil falar, poxa, eu tenho um esporão, do que falar, eu tenho uma fascite. Porque esporão, às vezes a pessoa de fato tem um esporão no raio-x, você vai e mostra, olha, tá vendo? É isso aqui. Então dá aquela impressionada, né? O paciente fica, olha, eu tenho um negócio, um bico de osso ali. Fáscia plantar é uma coisa, é uma estrutura que tem embaixo do pé, como se fosse, tem uma estrutura como se fosse um tendão, que ajuda a estabilizar o arco do pé. E aí ela faz uma degeneração que a gente chama, é quase como uma inflamação crônica, né? E ela dói exatamente próximo da região que tem o esporão, porque o esporão, quando forma, ele forma em cima da face, não no meio dela. E aí o ponto de dor coincide muito ali, será que é o esporão ou não? Mas o esporão, de fato, não é ele que dói. Isso já foi comprovado. No dia a dia a gente vê. Tem vários pacientes que não tem dor nenhum no calcanhar quando a gente faz o raio-x tem o esporão. E tem muita gente que tem fascite plantar, a gente faz o raio-x e não tem esporão. Então, ele, de fato, não é o causador da dor, mas culturalmente foi uma coisa que se pegou, né? Mas é uma dor mais pro final do pé, no meio do pé? Costuma ser bem central embaixo do calcanhar. Às vezes pega um pouquinho na posição central dela, que fica na curvatura, mas assim, de longe, o mais comum é embaixo do calcanhar. Então, aquela dor clássica, assim, acordei de manhã, pisei e senti aquela pontada no calcanhar. Esse é o sintoma mais clássico. Tá. Fiquei um tempo sentado, na hora que eu levantei, eu senti aquela pontada embaixo do calcanhar. Então, E por que é mais comum quando acorda e a gente põe o pé no chão? porque quando a gente dorme, a fáscia tem uma estrutura de um tendão, né? Ela conecta o calcanhar aos dedos. Então, quando a gente pisa, ajuda a estabilizar o arco. Quando a gente dorme com o pé solto. O pé fica caído, fica relaxado. Então, essa estrutura, ela relaxa. E aí, quando você levanta da cama e dá aquela primeira pisada, você estica ela de vez. Então, na hora que você estica ela de vez, o ponto que dói vai dar sinal. Né? Onde tá degenerado, né? E aí, então, vai doer. É clássico. Tanto que
não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, mas tem alguns colegas, é descrito esse tipo de tratamento, que é usar uma órtese noturna, que é esse dorme com o pé reto, para você não ter essa dor na hora de pisar logo quando acorda. E o tratamento, fala pra gente, já que a gente tá nesse assunto. Eu sempre falo aos pacientes assim, olha, isso não é grave, isso é comum, é chato, porque às vezes demora para melhorar. E a gente sabe que quanto mais tempo de dor tem, um pouco mais chato para tratar. O que a gente costuma fazer é, se o paciente ele é praticante de atividade física, vira e mexe, pega o corredor que está no ciclo de maratona. Ciclo de maratona, às vezes, ali é 3 a 6 meses, e faltando ali 1, 2 meses para a prova, eles fazem a fascite plantar por conta de sobrecarga. E aí a gente precisa tirar a corrida deles. Aí a gente monta uma programação diferente para a gente tentar ajudar para que o paciente vá para a prova, né? A gente tenta ajudar, mas a sobrecarga, né, a gente precisa tirar, né? Então, para quem faz atividade com impacto, corredor, a gente tem que tirar. A gente substitui por uma corrida, por uma bicicleta, uma natação. Tem formas de substituir por temporário ali a corrida. Mas para quem não faz atividade física, a gente pede para não fazer longas caminhadas, se faz no dia a dia, segurar um pouco. Aqueles que fazem, eu gosto de fazer caminhada como atividade física. O ideal é não fazer. Então, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa na piscina, vai fazer alguma coisa de bicicleta. Mas eu sempre expliquei, isso é temporário, você não vai ficar assim pro resto da vida. Outra coisa que ajuda muito é calçado, né? Então, calçado de solado grosso e firme, né? Firme assim que não dobra. Ajuda muito, porque pensa assim, ó, se você tem o pé aqui, tem a face que é como um cordão aqui embaixo. Se você estica os dedos, você tensiona ela. Então, pensa que na hora que você anda, que a gente anda e descola o calcanhar do chão e faz esse impulso, é a hora que você está tracionando a face plantar. Então, o que a gente quer é não tracionar. Então, a gente usa calçados firmes. Com o homem, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Com mulher é fácil, porque mulher tem muita opção de calçado. Então, mulher tem aquelas plataformas retas, aqueles flatform. Homem, não. Existe uma marca aqui de Franca que eles fazem um calçado social firme. Eles fecharam. Então, era um jeito de a gente ajudar os homens, né? Então, existem alguns modelos com solado mais grosso, mas não tão firme. Homem, a gente acaba administrando. Mulher tem mais opções de calçado. Hoje, os tênis de corrida, que são mais grosseirões, ajudam muito, muito para quem tem fascite plantar. A gente sempre indica físio, né? Então, precisa fazer a físio. E uma coisa que a gente faz hoje em dia que ajuda muito, assim, terapia por ondas de choque. Isso realmente é uma coisa, é um complemento. Isoladamente, a terapia por ondas de choque não resolve. Mas como complemento, ou como a gente fala, um tratamento adjuvante, é uma ferramenta muito boa. Ajuda muito. O estresse tem a ver com isso ou tem outra lesão por estresse? Porque não tem uma lesão por estresse também? Ou não? Eu tô confundindo. Lesão por estresse, fala óssea. No pé, a gente não tem não tem lesão de estresse de atleta? Tem as lesões por sobrecarga, né? E o famoso é fratura por estresse. Tá. Que é, de repente, corre, porque toda vez que você corre, você gera muito impacto no pé. No pé, na perna, no tornozelo. E esse impacto pode fraturar mesmo. Fraturar uma tíbia, um calcanhar. Pode fraturar um metatarso. É igual você pegar uma caneta, se você pegar a caneta e ficar forçando ela devagarinho, mas se você ficar um tempão fazendo vários ciclos, chega uma hora que ela quebra. O osso é a mesma coisa. Então, se você submete aquela carga repetitiva, não precisa ser uma carga muito alta, mas se ela for muito repetitiva, isso gera uma fratura por estresse. Mas então são coisas diferentes, né? Fratura por estresse é uma coisa e a fascite plantar é outra que não tem nada a ver. É outra coisa. As duas costumam surgir por sobrecarga. Tá. Né? Mas pensa assim, toda vez que... Vamos pegar uma pessoa que corre. Toda vez que você corre, claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, mas em média, o seu pé, na hora que você pisa, o pé e o tornozelo, cada pisada, ele vai receber mais ou menos 5 a 6 vezes o seu peso. Dependendo, chega até 12 vezes, tá? Então, você pensa isso de forma repetitiva. Então, isso gera que a gente fala microlesões, né, no nosso sistema músculo-esquelético. Então, você faz microlesões muscular,
microlesões óssea, tendínea, na fáscia. E se você começa a sobrecarregar muito, você vai acumulando microlesões e o corpo ele não consegue dar conta. E aquelas microlesões elas viram uma macro. Aí vira uma lesão de fato. Tá, entendi. Né? Então seria isso. Então muito depende de onde que essas microlesões elas vão se concentrar. Se concentrar no osso, faz uma fratura por estresse. Se concentrar no tendão de Aquiles, faz uma tendinite, uma tendinose, que é uma lesão mais crônica. Se for na face plantar, que é essa estrutura como se fosse um cordão embaixo do pé, faz uma fascite. Então seria... Então, o primeiro mito. Quando Ah. a gente olha aquele ossinho no raio-x e fala, doutor, eu tenho um esporão. Não é o ossinho que causa dor. Então, isso é uma informação para quem está em casa. E coincide, né, muitas vezes, né? Porque às vezes o paciente ele tem a dor da fascite plantar quando você faz o raio-x esporão. Aí você tem que explicar, né? Mas vários pacientes não têm, né? Aí até facilita você explicar, olha, tá vendo? Você não tem esporão, mas você tem essa dor no calcanhar. Mas é isso, acho que é um trabalho ali de a gente explicar para o paciente, para eles entenderem, porque para eles tudo é meio que esporão, né? E esporão pegou, foi uma coisa que pegou e é difícil. E um assunto legal também de comentar, o Danilo falou a respeito do arco plantar. Você já ouviu falar na frase, meu pé é chato, tem um pé chato. Explica pra gente quais são os tipos de pé que a gente tem com relação. A gente tem vamos pegar os extremos. Eu sempre falo para os pacientes assim, vamos ver os extremos. Então, você tem, de um lado, o pé totalmente chato, né? Totalmente sem arco, e do outro lado a gente tem um pé com arco muito alto. E ali no meio do caminho tem as variações. E no meio, seria, vamos dizer assim, um pé com um leve cavo, um leve arco, seria um pé fisiológico, né? Mas hoje a gente sabe que assim, tanto o pé chato quanto o pé cavo, eles não são pés problemáticos, né? São variações do normal que a gente fala. É igual, por exemplo, você tem um cabelo ondulado. Eu menos hoje, mas eu já tive cabelo mais liso. E não quer dizer que o meu cabelo liso é melhor do que o cabelo ondulado. São variações do normal. Então, pé é a mesma coisa. São variações do normal. Só que eles funcionam diferentes, né? Mecanicamente, biomecanicamente, eles funcionam diferentes. Então, alguns vão ter... Os pés chatos vão ter lesões mais comuns de pé chato e pé calvo vão ter lesões mais comuns de pé calvo. Porque eles têm uma mecânica um pouco diferente, né? E a diferença do pé faz um desgaste diferente no calçado. Pode fazer. Pode fazer. E como eu faço para escolher o meu calçado para praticar um esporte, doutor? O tênis de corrida? Tênis de corrida. Tênis de corrida. Isso é uma coisa assim, né? Tem muita informação. Se você buscar na internet, tem muita coisa. Até se a gente vê nossa literatura médica, nada é muito... Não tem um embasamento tão bom para falar, olha, você tem um pé que pisa pronado, então você tem que comprar um tênis. Antes se acreditava isso. Inclusive, lá na clínica, a gente fez uma vez uma pesquisa dos tênis e ver o que de fato faz diferença para prevenir lesão. Você sabe o que de fato faz diferença? Você imagina? Câmara posterior larga, alguma coisa assim? Você tem ideia? Eu não faço a menor ideia. Conforto. Conforto é o que faz a diferença. Então, assim, o tênis ele tem que ser confortável, porque você vai ver que tem várias tecnologias. E assim, claro, falar para você, olha, você tem um pé plano. Se a gente pegar um tênis que ele tem um pouco mais de estabilidade do lado de dentro, vai te ajudar, né? O paciente que tem um pé calvo, ele precisa de um tênis que tenha estabilidade também, que o pé calvo é um pé, vamos dizer assim, mais fácil de virar. Mas, em geral, a gente hoje, para quando vai passar tênis, a gente sempre pede que compre tênis que amortece bem, tênis que seja estável, que seja mais largo, porque, por exemplo, eu lido muito com corredor. E um tênis que a gente vira e mexe vê que dá um pouco de problema são os tênis da Nike, porque eles são mais instáveis. Então, vira e mexe eu vejo uns pacientes se queixarem, né? Fazer algumas tendinites por conta disso. Perdemos o patrocínio. Porque a Nike não me ouve. Mas, de repente, a Nike pode mandar uns modelos pra gente aí, quem sabe a gente muda de ideia, né? Mas isso é uma queixa que a gente vê. E agora tem outros tênis que têm aceitações muito boas. Então eu passo esses tênis que têm aceitações boas. Mas não tem muito isso, porque é meio na tentativa e erro. Não tem um negócio que eu falo para você, faz um teste, tem uma máquina. Não tem. Então, assim,
A gente sempre fala, tem que ser confortável, tem que abraçar bem o pé, tem que respirar bem, tem que ser leve. Depende da proposta que você quer. Por exemplo, eu vou fazer uma maratona. Então, assim, durante o treino, cuidado que não use tênis com placa, porque teve uma época que teve o boom dos tênis com placa, né? Hoje já está diminuindo. Teve, acho que, se não me engano, uns 2 anos atrás, a Nike meio que falou tipo uma mini campanha assim, falou, olha, treina com tênis sem placa e quando você for correr, você precisa um pouco mais de performance, você usa placa. Porque o tênis com placa é tênis de performance. Não dá para você, por exemplo, eu tô começando a correr, já vou começar com tênis de placa. Porque tênis de placa é um tênis para quem já corre bem. E a placa que você fala é a fibra de carbono, né? Fibra de carbono, né? E é importantíssimo eu saber o meu tipo de pé ou eu posso experimentar o tênis e achar que tá confortável e já tá tudo bem? É bom você saber, porque assim, né, tem aquela coisa, alguns lugares, né, colocam pisada neutra, pisada pronada, pisada supinada. Mas se você for para um tênis neutro, ele meio que é um tipo de tênis que anda nos dois pés calvos e pés planos. E hoje a maioria das marcas vai para o neutro, que ainda mantém muito essa coisa do pronado, supinado ainda é ASICS, mas o resto é tudo mais neutro. Uhum. Mas é claro, assim, por exemplo, é bom saber, nem tudo, a gente explica para os pacientes, mas é bom saber porque, por exemplo, às vezes o tênis ele é para pisada neutra, mas a parte de dentro é meio curva, às vezes é meio cavado assim, do tênis. Se você tem um pé plano, vai pegar exatamente onde você deveria ter um ar que você não tem. Então a gente vê paciente sentindo incômodo. Então isso eu falo, porque olha, porque tem a anatomia, né? Não é só... Porque quando a gente fala pronado e supinado, é pensando no pé em movimento. Então, é como o pé se comporta durante o movimento, não é uma coisa parada. Tá. Agora, existe a sua anatomia, o seu encaixe do pé no tênis. Né? Isso é legal de saber. Então, por isso que às vezes é muito tentativa e erro, porque você vai lá e fala, poxa, esse tênis aqui, ok, vou usar um neutro, mas às vezes ele tem alguns modelos que são meio cavado, aí vai pegar no seu pé. Se você tiver o pé calvo, não, vai encaixar direitinho. Entendi. Então, assim, tem um pouco disso, né? E tem também, assim, algumas pessoas, por exemplo, tem um antepé, a parte da frente do pé mais largo. Mas se você pega um modelo de tênis que é estreito, você vai sentir incômodo, porque às vezes aperta o dedo. Então, às vezes, já vi fazer lesão de dedo porque apertava muito a parte da frente. Então, tanto que tem marcas que tem um modelo que é o mesmo nome, mas ele tem uma variação desse mesmo modelo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais curvo. A tecnologia do solado é a mesma, mas como se fosse para acomodar anatomias diferentes. E no outro extremo, chinelo de dedo. O queridinho do brasileiro. É bom ou ruim ficar andando de chinelo de dedo? Zé, se você não tem dor no pé, é bom. Se você tem dor, aí depende do que você tem de lesão. É igual existe aquela história. Você já deve ter pego paciente que tem problema no pé. Hoje você trabalha com coluna, mas você já deve ter pego paciente que se queixava de problema no pé. Você já deve ter ouvido algumas coisas, porque a gente também ouve. Então, assim, vou comprar tô com uma dorzinha no pé, vou comprar aquela maca porque ela é ortopédica. Agora vocês já pararam para pensar, quem que denominou que essa marca é ortopédica? As pessoas começaram a falar, isso foi uma coisa assim de boca a boca. É verdade. Mas por que ó? Isso eu sempre falo aos pacientes, ele fala, então vou comprar essa marca ou essa, porque são ortopédicas. Aí alguns pacientes perguntam, mas você já parou para pensar que quem que falou? O colchão ortopédico, eu brinco no consultório que é para procurar um ortopedista, porque ele é duro. Popularmente, o colchão ortopédico é um colchão muito duro. Então você pensa assim, essas marcas tidas como ortopédicas, por que acho que o pessoal acabou denominando como ortopédico? Porque eles são maciozinhos, são confortáveis. Mas se você tem um problema no pé, grande parte dos problemas eles não protegem, eles não são calçados que a gente usa para tratamento. Então eu sempre falo aos pacientes assim, se você não tem dor, você pode usar qualquer coisa. Aí entra a Havaiana. Então assim, se você não tem dor, usa, porque é confortável no dia quente, arejado. Então assim, né? Você se sente mais leve, né? Então assim, mas também, se você tiver dor... Aí, e também tem um extremo hoje, que tá crescendo uma cultura de fazer atividade física descalço.
Você vai na academia, você vê várias pessoas descalças. Já viu isso? Sério? Eu nunca vi Sim, isso, não. já vi. Existe, isso, ainda bem que não tá tão frequente, porque o ideal é que você proteja, né? Proteja o pé. Então, assim, como qualquer coisa, né? O pé, ele vai sobrecarregado. Mesmo no dia a dia com as nossas atividades, a gente sobrecarrega um pouco, né? Você não sabe, às vezes você ficar muito em pé, por exemplo, se levantar muito peso e ficar em pé, você vai forçar. Por que você não põe acrescenta uma proteção? Né? Porque tem essa coisa, não, a gente lá atrás, as pessoas andavam descalço, então o certo é andar descalço. É bem assim também, né? Então, assim, existe uma romantização de algumas coisas, né? Ainda bem que é só o calçado que a gente não tá querendo usar, né? E me fala uma coisa, Joanete, também é outro queridinho do consultório, né? É frequente. É uma doença só de mulher? Não. Pode comprometer homem também. Tem algumas particularidades que a gente vê de homem. O que a gente vê diferente de homem, a gente vê muito quando a gente vai operar. Porque o joanete de homem, ele costuma ter uma deformidade mais grave. Né? A gente divide deformidade no momento assim, leve, moderada e grave. Homens costumam ter deformidades mais graves. E quando a gente vai operar, as estruturas costumam ser mais rígidas, é mais chato de manipular. Mulher não, mulher tem um pouquinho mais de mobilidade, é mais tranquila. E mulher que a gente costuma pegar mais nesse espectro de leve, moderado e grave. Homem, a maioria é grave. É um pouco mais chato de tratar. E como que é a cirurgia de joanete? A cirurgia de joanete, ela tem evoluído... Ela continua ainda em evolução, mas eu acho que a gente está no melhor momento assim da cirurgia, né? Porque antigamente existiam diversas técnicas, chegou ao ponto de ter 200, alguns lugares falam até em 300 técnicas. Então, quer dizer que nenhuma técnica funciona para todo mundo. Porque o joanete, a gente não olha só a deformidade, né? Tem algumas outras coisas. Então, tem pacientes que têm pé muito flexíveis, né? Então, eles são pezinhos muito mole. Tem pacientes que têm artrose. Então, assim, tudo isso a gente considera, além da gravidade da deformidade, o quanto acentuada é a deformidade, para fazer a cirurgia. Hoje, muitos dos casos a gente consegue fazer de forma percutânea, que é aquela cirurgia com, vamos dizer, os pacientes falam dos buraquinhos, né? A gente vai lá com uma fresinha que parece uma fresinha de dentista. A gente vai lá e corrige. É uma cirurgia super boa, pós-operatória é ótima, a gente tem tido resultados muito bons. Mas tem alguns casos que tem deformidades muito graves, né? Então, muito acentuadas, que essa técnica até dá para fazer, mas é melhor fazendo uma outra técnica, que é a técnica um pouquinho mais agressiva, mas ela tem um poder de correção maior. Essa técnica dá para fazer percutânea também, é uma técnica que chama Lapidus. Dá para fazer percutânea, mas percutânea tecnicamente é muito difícil e dá muito problema. Então, quase não se faz. Então, a gente faz ela aberta e ela também vai super bem. Então, hoje, eu acho que a maior evolução do joanete não é nem só o que a gente tem de técnica hoje. Então, hoje a gente tem a percutânea, tem esse Lapidus, melhorou muito a parte de fixação de material que a gente usa para fazer a cirurgia, mas o nosso entendimento também de como o joanete se comporta, de como selecionar melhor o paciente, porque é muito isso. A nossa maior preocupação, o que é quando a gente vai operar o joanete? É não voltar. Uhum. É não voltar, né? Então, a gente tem que entender como que é esse pé para oferecer a melhor técnica, né? No final, é isso. Porque se esse pé é o pé que determina a técnica, né? Então, se a gente, de repente, fala assim, olha, eu vou fazer uma técnica que eu acho que tem uma deformidade que o paciente tem uma artrose ou tem muita mobilidade, eu vou fazer, sei lá, uma percutânea e eu deveria ter feito outra, a chance de recidivar alta. Entendi. Então, assim, hoje em dia os pacientes procuram muito pela cirurgia percutânea, mas infelizmente em alguns casos a gente fala, você vai ter que fazer aberto, porque realmente é mais acentuado. A aberta é uma cirurgia muito dolorida? É isso? Não costuma. Dói um pouco. É que existe o mito, né? Muitos pacientes vinham perguntando, Existe. né? Existe o mito. Porque antigamente o joanete se mexia muito com ligamento. Então puxava ligamento para lá, para cá. E ligamento dói, né? Aí você tinha que, às vezes,
sei lá, uma talhinha, alguma coisa segurando o dedo na posição, uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro. Não tem como isso não doer, né? Hoje, a cirurgia, ela é praticamente toda óssea. Então, a gente reposiciona o osso. Reposiciona o osso e fixa. Então, hoje se dói menos. Mesmo essa que é aberta, se dói menos do que as outras técnicas antigamente. Dói um pouquinho, mas nada demais. Né? Essa pergunta é uma consulta? E quando a gente tem bilateral, é possível operar as duas ao mesmo tempo? Ou é recomendado fazer uma, depois fazer a outra? É possível. Quando a gente faz a percutânea, aí é uma conversa que a gente tem com o paciente. Porque a percutânea tem uma vantagem a gente conseguir liberar para pisar já, o paciente já ainda no hospital, né? Mas entenda-se assim, pisar não é levar uma vida normal, é para ter autonomia, fazer as coisas do dia a dia. Então, dá para fazer bilateral. A cirurgia, quando a gente faz essa outra, que é um pouco maior, aquela técnica de Lapidus, ela até dá para fazer bilateral. Mas é muito ruim deixar, porque essa técnica precisa ficar sem pisar pelo menos umas 2 semanas. É muito ruim ficar bilateral sem pisar, né? Então, pelo menos tem que ter um pé para pisar, né? E a percutânea dá. Então, daria para fazer, né? Tem alguns colegas que não gostam de fazer bilateral, né? Porque é aquela coisa, né? Você faz bilateral, vira e mexe, um pé funciona. Toda cirurgia você faz bilateral. Os dois lados, independente se é pé ou tornozelo, os dois lados não se comportam iguais. A gente sempre fala assim, não é que vai ficar exatamente igual. Você vai ter se de um lado tiver dor, obrigatoriamente o outro lado vai ter que ter dor. E se não tiver dor, também não vai ter, não. Os dois pés vão se comportar um pouco diferente. E uma outra doença, não sei se você conhece, Gisele, chamada neuroma de Morto. Já ouviu falar dessa história? Não conheço. Conta pra gente, o que é essa doença e qual é o sintoma que as pessoas sentem? O neuroma é um nervinho, a gente tem os nervinhos que dão acessibilidade para os dedos do pé, né? Ele tem um formato de Y, o nervo, né? Então ele vem aqui, vamos imaginar que aqui é o pé e aqui são os dedos. Então o nervo ele corre aqui, ele divide, vamos virar aqui para a câmera. Então imaginando que aqui é o pé. Então você vê o nervo correndo aqui, aí ele se bifurca e vai inervar essa parte desses 2 dedos. Então todos esses intervalos entre um osso comprido aqui, o metatarso, tem esse nervo para dar sensibilidade para o dedo do pé. E ali entre o terceiro e o quarto dedo do pé, existe uma diferença de mobilidade. Existem várias teorias aí por que surge o neuroma. Ninguém sabe exatamente por que acontece, mas acredita que é por conta de uma diferença de mobilidade. Então vamos pensar assim, a mão, a gente tem esses 2 ossos que são duros e a gente tem esse quarto que é mole, ó. Então se você pegar e fazer assim, ó, o quarto é mole, ele mexe, ó, você faz assim, ó. Não, põe a sua mão do lado de... Ó, tá vendo? Ele é mole. O quinto é mole. E o terceiro e o segundo são rígidos. Duros. O pé é igual, né? Então o pé, esse metatarso e o segundo e o terceiro são rígidos e o quarto ele é móvel. E essa diferença de mobilidade, teoricamente, faz um atrito no nervo entre o terceiro e o quarto. E aí imagina assim, se você faz muita atividade física e levanta muito peso, sua pele faz calo, porque é o estresse que é gerado na pele. O nervo, esse estresse que é gerado de forma repetitiva, o nervo vai como se fosse formar um calo nele. Então ele vai se proteger, ele aumenta de volume. Só que ele aumenta de volume, ele está dentro de um espaço que ele aumenta, mas o espaço continua igual. Né? Igual você, por exemplo, se você tá magrinho, compra uma roupa e você engorda, vai incomodar, porque a roupa não vai aumentar de tamanho. Você aumentou, a roupa não, aqui é a mesma coisa. O nervo, ele aumenta de tamanho, mas o espaço que ele está acomodado não aumenta. Ele começa a ser estrangulado. E aí começa a ser estrangulado e aí começa a formigar o terceiro e o quarto dedo. Então, paciente que tem sintoma de neuroma sente um pouco de dor. Às vezes fala assim, eu tô pisando em uma bolinha, parece que eu piso numa bolinha. E aí quando eu uso um calçado mais fechado, que é isso, na hora que fecha, e aí você aperta mais o nervo ainda. Tu fechou aqui, aperta o nervo. E aí dá choque. Ou fica formigado. Então, esses são os sintomas clássicos do neuroma. E qual que é o tratamento? O tratamento... Porque assim, muitas pessoas têm o neuroma e não sentem nada. Até 60% das pessoas têm e não sentem nada. Quando começa a doer, a gente sempre tenta um tratamento não cirúrgico inicialmente. Você pode
mudar o calçado, igual aquele calçado que eu falei de fascite, um calçado mais firme, porque aí você você não faz esse movimento na hora de andar. E aí você não sobrecarrega a parte da frente do pé. E o calçado firme, você pisa e você mexe o pé meio por inteiro. Então você distribui o peso de forma mais uniforme em todo o pé. Você não fica fazendo áreas de pressão, né? Isso é uma forma de ajudar. Às vezes a gente faz uma fisioterapia, pode ser feito infiltração. Aí se tem descrição de usar corticoide, tem até descrições de se usar ácido hialurônico, mas essas infiltrações, elas são temporárias. Elas, de fato, a gente não vê o paciente ter uma melhora definitiva aí. Eu já infiltrei bastante neuroma com corticoide, porque eu lembro que há uns anos atrás, vou saber, sei lá, pelo menos uns 8 anos, tinha saído um estudo que tinha mostrado que resolvia. Eu falei, então tá bom, então não vou precisar operar mais ninguém. Um estudo, uma revista boa e tal. Aí eu fui lá, fiz infiltração. Dava 1, 2 meses, todos os pacientes voltaram. Porque tava com dor. Então, hoje eu não infiltro. Hoje eu tento um pouco com calçado, mudança de atividade, se faz coisa com impacto, a gente ou restringe total ou parcial, temporariamente, faz um pouco difícil. Se isso não for suficiente, a gente faz a cirurgia, que é ir lá e tirar o nervo. Né? Aí resolve. E a cirurgia é super boa, a cirurgia é rápida, pequena e é bem resolutiva. Mas em contrapartida, o paciente vai perder a sensibilidade. Ele perde. Eu sempre falo isso para ele, ó. Toda vez que você passar a mão aqui, entre o terceiro e o quarto dedo, você vai perder a sensibilidade. Você não perde movimento. Você vai andar normal, fazer suas atividades normais. E você nem vai lembrar que tem sensibilidade, assim, que tá alterada a sensibilidade. Você só vai sentir se de repente você passar a mão, passar uma toalha, alguma coisa, você vai ver que a sensibilidade é diferente. Mas a pessoa acostuma rápido. Isso é tranquilo. Uma outra lesão que é muito comum é paciente, 40 anos, resolve jogar um futebolzinho, aquela peladinha de final de semana, e de repente ele tá correndo, escuta um barulho, tec, e cai no chão. E começa a sentir uma dor na região posterior da perna. Que lesão é essa, doutor? Você dá a síndrome da pedrada? Da síndrome da pedrada. Conhecida como a síndrome da pedrada. O cara olha pra trás e vê se alguém jogou uma pedra em você. Olha que doido isso. É problema psiquiátrico? Então é muito isso mesmo, porque às vezes não tem, o paciente tá lá jogando futebol, tá sozinho, e aí ele tá com a bola, ele vai fazer um movimento mais abrupto assim, e ele sente. Aí ele fala, poxa, tem alguém que me chutou atrás, me chutou na minha perna, alguém aqui atrás. Ele olha, não tem ninguém atrás. Isso é clássico. E aí você faz uma lesão muscular, às vezes aparece hematoma, chega já no hospital inchado a perna, né? Mas aonde é a lesão exatamente? A lesão ela costuma ser mais ou menos, vamos pega a perna e divide em 3. Tá. Ela fica mais ou menos na transição ali da posição central com a posição mais de cima. Mais pra cima, né? Então, é mais na parte de dentro da panturrilha. Tá? É bem na transição que a gente fala músculo-tendinha. Tem o músculo e vai virando, o músculo vai virando tendão. É bem na transição ali. E muitas vezes rompe o tendão de Aquiles, né? Rompe o tendão de Aquiles, exatamente. Rompeu o tendão de Aquiles, é cirúrgico? Então, isso é tema de discussão, né? Hoje a gente é muito mais cirúrgico. Existem estudos que mostram, mais de um, estudo de nível de evidência muito bons, né? Nível de evidência 1, que mostra que tratar conservador e tratar não cirúrgico, ou tratar cirúrgico, o resultado é igual. Porém, o não cirúrgico, a taxa de ruptura é maior, é um pouco maior. Então, você vai tratar, esse paciente tem chance de ter uma ruptura. E na prática, é que assim, a gente fala de estudo, mas se a gente levar isso para a prática, é muito mais chato tratar conservador. Não é todo mundo que sabe tratar conservador. E se você for pegar a nossa formação em ortopedia, a gente pegar Brasil, Estados Unidos, onde a medicina é mais privada, a gente é treinado muito mais de forma cirúrgica, né? E para atleta profissional não tem discussão. Atleta profissional é cirúrgico, não tem discussão. Não dá para tratar atleta profissional com risco de repente, ele ter uma ruptura ou, de repente, vai que esse tendão não cicatriza correto. Né? Então, aí você vai submeter o cara a 2 procedimentos. Fora que, assim, mesmo o procedimento e dando tudo certo, já é uma lesão que ela é bem problemática para o atleta. Ela é bem problemática, porque a repercussão funcional dela é muito grande. É uma cirurgia que não é uma cirurgia de alta complexidade.
a reabilitação é longa. Mas o paciente, ele nunca mais vai ter a força muscular que ele tinha antes. E ele pode ou não dar sinal, né? Pode começar uma dor insercional ou tendínea mesmo. Alguns pacientes têm dor. Alguns falam que eles já tinham alguma dor prévia. Não é o que a gente vê a maioria relatar, né? Mas o tendão, ele já tem uma certa degeneração. Porque você pega assim, qual que é a faixa etária de quem rompe o tendão de Aquiles? É entre 30 e 50. Essa é a faixa etária mais comum. Quando a gente chega nos 30, assim, o nosso tendão degenera, né? Não tem como. O tendão de quem tem 20 e quem tem 40, ele não tem a mesma elasticidade. Ele não tem a mesma capacidade de absorver impacto do que um tendão de 20, né? Então, ele vai degenerando o tendão. Então, ele perde capacidade de resistência. E, normalmente, muita gente que opera é aquele boleiro do final de semana. O cara que tem preparação física, né? Então, assim, o cara não faz nada de atividade. A única atividade dele é aquele futebol do sábado. No sábado, a né? Peladinha. E o alongamento de 2 minutinhos, né? Um pulinho pra cá, um pulinho pra lá. Exato. E aí o cara quer jogar, quer dar vida ali, né? Quer dar vida. Então, é o perfil, né? Porque é isso. Sem preparo, é um tendão mais degenerado, né? Então, assim, acontece. E, Danilo, uma coisa... Você é muito envolvido na sociedade, né? Do pé. Uhum. Qual que é o teu cargo hoje lá? Hoje eu sou diretor da Comissão de Informática. Eu já fui diretor regional São Paulo, depois eu entrei na Comissão de Informática, mas não como diretor, e agora eu tô como diretor. E aí, essa pergunta é um assunto que não é tão legal falar, mas eu queria pedir tua opinião. Você estava naquele congresso do Rio? Eu não estava. E o motivo de eu não estar nesse congresso foi porque, eu não lembro exatamente, acho que ele foi dia 5 e 6 de outubro, se não me engano, o congresso. E eu tinha umas férias dia 6, eu viajava de férias dia 6. Então eu não consegui ir. E parece que foi um negócio, né? Porque, nossa, minha mulher ficou super assustada e tudo mais, porque essa viagem que a gente fez de outubro foi uma viagem que foi remarcada. Porque a gente iria viajar, acho que em 2022, alguma coisa assim. Aí a gente usou essas mesmas passagens para as férias. Era um evento que eu ia, ela ia comigo. E aí a gente jogou um pouco mais para frente, por conta de trabalho dela e tal, a gente jogou para outubro. E eu não sabia que ia ter esse curso, porque a gente teve que remarcar com antecedência, né? Com um ano quase de antecedência. E aí eu não fui, né? E assim, eu duro porque se eu fosse, era capaz de eu estar naquela mesa, porque o Corsato foi meu chefe. Você sabe do que a gente tá falando? Sei. Que era o mais velho que estava na mesa. Os outros 3 eu não conhecia. O Diego eu conhecia meio de oi, conversei uma vez, outra, mas os outros 2 eu não conhecia. Mas o Corsato eu conhecia bem. E ele era um cara assim, muito agregador. Então a gente chegava, ele falava, não, vamos sair para comer. Ele sempre conhecia os lugares bons de comer, sempre. Então ele era um cara muito querido, então todo mundo ia com ele. Aí eu falo assim, poxa, eu como ex-residente eu vou junto, né? Então se eu fosse para lá, possivelmente eu podia estar nessa mesa. Isso é o mais interessante, né? Um episódio que aconteceu num congresso do Rio, onde os ortopedistas foram confundidos e teve uma chacina ali, né? Uma tragédia. Assim. E todo mundo que quando a gente fala do Corsato, é essa frase que marca, né? Que era uma pessoa agregadora e se você tivesse ali, é bem provável que aquela mesa podia ser com qualquer um ali, né? Exatamente. A vida não é fácil. Não é fácil. Mas o exemplo desse pessoal é que motiva também a continuar, né? Sim, com certeza. E hoje, quem é ortopedista, quer fazer pé, como que faz para ter o Danilo como chefe? Onde é teu serviço? Hoje eu faço parte de 2 serviços de R4, né? Então, lá no servidor, a gente tem uma parceria com a faculdade do ABC, né? Faculdade de Medicina do ABC. Então, hoje existe um R4 que é Faculdade do ABC, Servidor Ipiranga. E os R4, nós temos 3 R4s nesse serviço que eles rodam nesses 3 hospitais. E eu faço parte também do serviço de R4 do Hospital Oswaldo Cruz. E quem tá em casa, Danilo? Gostei, tenho o Joanete, sou um atleta de final de semana, tô jogando futebolzinho. Como faz para acessar
no consultório, redes sociais? Como que a gente acha? Tem o meu Instagram, que é @DaniloRiuco, como apareceu aí na tela. E eu tenho meu site, que também é www.drdanilohriuco.com.br. E aí tem alguns artigos lá. É um site que eu liberei recentemente. Tem algum material já. Mas não, ainda faltam alguns materiais aparecerem. Mas lá tem o contato da clínica, tem onde eu atendo, tem tudo certinho lá. E aí, Gina? Legal, né? Nenhuma né? consulta? Não, hoje eu tô comportada. Comecei o ano diferente. Você sabe que ele me goza, porque toda vez que vem um convidado, eu quero saber de uma coisinha. E ela tem mudado a estratégia. Ela falou, tem uma prima, uma amiga. Ano novo, versão nova. Tá certo. Todo bate-papo com um colega médico, eu faço uma pergunta sobre qual é o futuro da sua especialidade. No pé, o que você enxerga de futuro? Você fala... De alguma técnica nova, cirurgia robótica, artroplastia, que a gente não comentou aqui, que seria uma coisa interessante por uma outra conversa. O que é o futuro do pé? Olha, eu acho que não dá para dizer que existe um caminho único, né? Eu acho que algumas coisas vieram para revolucionar. Então a gente vê essa cirurgia percutânea mesmo para a Joanete, ela veio realmente para fazer diferença. A parte de artroscopia de tornozelo se desenvolveu muito, então a gente consegue tratar muita coisa com a artroscopia, né? A gente trata lesão ligamentar, a gente trata lesão de cartilagem, a gente consegue até fazer transferências de tendão via artroscópica, a gente consegue tirar lesões que antigamente se fazia aberto, só que aí aberto é muito agressivo, e vira e mexe são lesões que esportista tem, né? Algumas fraturas a gente também consegue fazer por artroscopia. Artrodese de tornozelo, uma artrodese subtalar, a gente consegue fazer por artroscopia. Então, essas técnicas foram avançando, os materiais foram avançando. A parte de prótese de tornozelo, hoje é uma realidade no Brasil, né? Demorou. Eu lembro que o meu primeiro congresso americano que eu fui em 2016, já se falava de prótese de tornozelo, mas não se falava se ela era boa ou não, se valeria a pena fazer ou não. Já se estava se discutindo as complicações, porque todo mundo já sabia que valia a pena, que era uma técnica para eles já consenso que deveria ser feito. Claro, sendo sempre bem indicado, mas já era consenso. E eles estavam agora, como que a gente vai resolver as complicações que acontecem? Assim como todo procedimento, a gente tem sempre mesas de discussões de complicações. E demorou um pouco para chegar no Brasil, e hoje é uma realidade no Brasil, né? E é uma coisa que realmente a gente vê que faz a diferença, porque você permite que esse tornozelo ainda mexa um pouco, né? Um paciente que tem um tornozelo dolorido, que tem uma artrose, você permite que tenha um movimento e você não faz uma artrodese, que é fazer a função daquela articulação e ela vai perder totalmente o movimento. Artrodese seria deixar o pé travado. Travado. Mas você elimina aquela articulação doente, né? A prótese você elimina também aquela articulação doente, mas é como se você criasse uma nova. Mas metálica, dá mobilidade, né? Dá mobilidade. Então a prótese é uma coisa também que se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Eu acho que a parte da regenerativa é uma coisa que também vai vir para ficar. Muita coisa ainda precisa ser definida. É um adjuvante. Eu acho que quem está assistindo tem que entender que a regenerativa não é uma terapia única, não é que você vai lá, infiltra e já resolve, não é. Ela é um complemento, né? Isso é uma coisa que, assim, até vou falar um pouco aqui, porque é uma coisa que chateia, assim. A gente vê que tem colegas que usam isso muito para o marketing, né? A regenerativa. Quando você vai fora, a mentalidade é diferente. Então, às vezes que eu fui fora, acompanhei caras aí fora de renome internacional, eles já fazem há um tempo. Mas ninguém se vangloria porque faz isso. Ninguém acha que está na vanguarda porque faz isso. É o elixir da cura. Né? Exatamente, como se fosse o elixir. Não, eles falam assim, beleza, eu faço, eu acho que funciona, é um complemento, é um adjuvante. Ainda não temos tanta comprovação assim, científica, mas eu acredito, eu acho que funciona e ok, é isso, a conversa morre aí. Não existe um marketing em cima disso. Porque hoje é usado como marketing, como se fosse assim, olha,
Eu faço regenerativa, você não faz. Então eu sou melhor que você. Eu tô na vanguarda e você não. Então essa mentalidade que eu acho que é problemática, sabe? Danilo, só agradecer. Obrigado pelo papo. A nossa conversa, a gente sempre termina com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que o pé é uma subespecialidade da ortopedia fantástica. Eu tive grandes professores, o Dr. Sakaki era uma pessoa brilhante, assim, e ver os detalhes do exame físico do pé, entender a patologia e a fisiologia é muito complexo. A gente olha o pé e acha que é uma coisa simples. É muito complexo. Até te interrompendo uma coisa, você falou de patologia, de formato, você falou alguma coisa de pé. Eu lembrei, uma coisa que revolucionou muito e ainda está revolucionando não é nem... são só as técnicas, né? Tudo isso que eu falei. Como que o nosso entendimento das lesões, né? Porque isso que, se você entende bem a lesão, você vai saber como tratar melhor, e você vai saber como usar melhor, por exemplo, aquela placa, aquele parafuso, a artroscopia ou não. Então, tem um exame que realmente deu uma revolucionada, que é uma tomografia com carga, né? É um aparelho que hoje no Brasil só tem um, que é usado para pesquisa. Até fora também não é feito muito no dia a dia. Mas você pegar a América do Norte, a Europa, tem muitos serviços que tem essa tomografia com carga. E uma coisa que ela revolucionou muito foi o entendimento de pé chato. Porque tem pessoas, principalmente mulheres mais velhas, ali, a partir dos 50, que o pé, ele colapsa mesmo, ele desaba. E essa tomografia, você vai lá e faz uma tomografia em pé, você consegue ver o pé todo por dentro, diferente de um raio-x. E diferente da tomografia convencional, porque a tomografia convencional se faz deitado, né? O pé, ele funciona em pé, né? Então, essa tomografia, ela realmente fez a diferença no entendimento do pé plano. Assim, mas absurdo. Mudou muito dos paradigmas que a gente tinha. Então, isso eu vou te falar que é coisa de uns 5 anos para cá. O nosso entendimento de pé colapsado, que a gente fala, a gente hoje chama de deformidade colapsante progressiva. Mudou. Pé calvo está mudando. Joanete está mudando o entendimento. Artrose, tornozelo. Então, essa tomografia com carga foi uma máquina que veio que realmente está fazendo muita diferença. Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem como aplicar no dia a dia. No Brasil, como eu falei, só tem uma máquina que é usada para pesquisa. Na América do Sul só tem 2, tem uma no Chile, também usada para pesquisa. E fora se usa mais para pesquisa, mas você tem mais, né? Mais máquinas. Então, isso é uma coisa que também fez que deu uma revolucionada. Que papo, né? Legal. Vários assuntos interessantes. Daria para falar de um monte de coisa. E é muita coisa, né? É muito complexo mesmo. Dá para conversar muita coisa. Bom, como a gente convive, você vai ter que voltar pra gente continuar esse papo. Com certeza, com o maior prazer. Gi, e aí, 2025? Vambora, né, Zé? Muita coisa nos espera? Muita coisa. Muita coisa. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, Danilo. obrigado pelo convite. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigado. Você que tá em casa, você cuida bem do seu pé? Você tem aquela dor e acha que isso é besteira? Aquele calo, aquele sapatinho desgastado? Será que não tá abrindo uma doença e você não tá percebendo? O Dr. Danilo estava aqui para mostrar que cada pé tem a sua particularidade. Procure um especialista, procure o Dr. Danilo, procure alguém da sua região e vá cuidar bem do seu pé, porque ele é a primeira coisa que toca no chão. Muito obrigado e a nossa coluna vai embora pro próximo episódio. Bora!